Eu gosto muito do ministério de Jesus, porque Jesus, a Bíblia vai dizer que Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18, ele chega numa sinagoga, a Bíblia diz que deram a oportunidade para ele, e deram o livro do profeta Isaías. O texto diz que ele abriu o texto onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, trazer liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus está falando, aí o texto diz que ele pega e senta na cadeira que era de Moisés e fala: hoje se cumpriu esta profecia. Aqui, irmãos, o que eu acabei de citar é o que o Espírito de Deus ele ungiu Jesus para fazer. A primeira coisa é pregar o Evangelho. E as outras coisas é milagre. Aleluia. Então, eu estou pregando para crente. E o ministério de Jesus é recheado de milagres, coisas extraordinárias. Jesus, o texto diz que ele chega no batismo de João Batista. E João estava batizando no Jordão. Então ele chega ali, João, quando avista Jesus, fala: aqui está aquele de quem eu falava, de quem eu não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés. E Jesus foi até João e queria que João batizasse ele. A princípio João rejeitou. Jesus fala: João, deixa se cumprir toda a justiça. Então o texto diz que João batiza Jesus. Quando ele é batizado, o texto diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e o céu se abre e o Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Aleluia. João capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento, onde é o primeiro milagre de Jesus. Então diz que estava numa festa, e uma certa altura da festa o vinho se acabou, e Maria, a mãe de Jesus, vem até ele e fala para ele que o vinho tinha se acabado. Jesus fala: o que eu tenho contigo, mulher? Aí Jesus pega e fala para os servos encher 6 talhas, e aonde ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, então a sua fama começou a se espalhar. Aí Jesus ele pega e comissiona 12 homens e vai ensinar esses homens durante 3 anos e meio. E esses homens vai caminhar com Jesus o dia inteiro durante 3 anos. E eles vão ver Jesus pregando, eles vão ver Jesus curando. E dentro de um contexto em que havia um silêncio profético, e o milagre dentro da nação de Israel era algo que já não acontecia há muito tempo. Então vem Jesus operando milagres. E Jesus ele pega os 12 irmãos, e é aqui aonde eu vou pregar nesta noite. É que Jesus ele pega esses homens e ele começa a falar do reino de Deus, ele começa a falar do céu com muita propriedade. Ele vai dizer
Quem conhece o Pai senão o Filho? E quem conhece o Filho senão o Pai? E os discípulos via essas afirmações de Jesus, via as obras que Jesus fazia, e eles eram incrédulos a princípio. Eles tinham a incredulidade a princípio. Então, o texto vai dizer, irmãos, aqui em Marcos, que Jesus, ele entra em um barco com os 12, e durante o percurso ele vai dormir. O texto diz que uma tempestade muito grande e ventos muito fortes vieram contra aquele barco, e os discípulos se assustaram e acharam que ia morrer. E eles acordaram Jesus. O texto diz que quando Jesus acorda, Jesus ele repreende o vento e fala para o mar: aquieta-te. E depois ele dirige a palavra para os discípulos: porque temeis, homens de pouca fé. A fé, essa é a palavra. Aleluias. Hebreus capítulo de número 11. O texto diz que pela fé nós entendemos que o mundo, o universo, todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. Aleluia, Deus. De sorte que o que a gente vê não existia, mas quando Deus começou a falar, as coisas começaram a existir. Aleluia. Então você vai ver isso no ministério de Jesus, o poder da palavra. Aleluia. E Jesus, durante os 3 anos e meio em que eles andou com os discípulos, esse foi o ponto que Jesus pegou nos discípulos, em cima da incredulidade deles. E Jesus cobrava a eles que eles precisavam orar. Aleluias. Que eles precisavam vigiar. Porque os discípulos, ao andar com Jesus, irmãos, e isso é bom você andar com gente que tem fé, com gente que está próximo de Deus. Porque você vai vivenciar coisas que você não vivencia, e a sua fé vai crescer, a sua fé vai aumentar. Aleluias. Eu amo muito a palavra, irmãos. Eu amo muito a Bíblia, porque a Bíblia é um livro dos milagres. Aleluias. A Bíblia é um livro que vai te dar mais informação sobre Deus e do que Ele é capaz. Ela não vai te dar tudo. Deuteronômio vai dizer que as coisas reveladas são para os homens. Aqui Deus revelou o que Ele achou por bem revelar. Aleluias. Mas são muitas histórias apaixonantes do que Deus é capaz. Aleluias. Do que Jesus é capaz de fazer. Aleluias. E do que eu e você somos capazes de fazer estando em Deus, andando com Deus, orando, vigiando e buscando viver próximo de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. O texto diz, irmãos, olha que lindo. O texto diz que Jesus ele chegou na casa de Jairo. Aleluias. E tinha ali um alvoroço, uma agitação, porque Jairo ele tinha ido atrás de Jesus, porque a filha dele estava à beira da morte. Não é verdade? Aleluias. Então ele foi atrás de Jesus, porque a fama de Jesus era que Jesus já tinha purificado o leproso, é que Jesus já tinha abrido os olhos dos cegos, aleluias, é que Jesus já tinha libertado homens endemoniados que
corrente não segurava, cadeias não segurava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele já não tinha mais o que fazer. Ele foi atrás de quem poderia resolver o problema dele. Mas quando Jesus chega na casa dele, irmãos, isso é lindo demais. O jeito que Jesus vê as coisas e o jeito de quem anda com Deus vê as coisas. Aleluia. Isso, irmãos, é verdade que eu vou falar para você. Quando você está bem com Deus, quando você está numa vida de oração, quando você está em uma vida de consagração, você vai andar em um outro nível, em um nível em que outras pessoas não conseguem chegar. É um jeito de você ver as coisas. Aleluias. O texto está dizendo que Jesus chegou lá e tinha um alvoroço, uma agitação, porque a menina já tinha morrido. Aí Jesus, ele pega, já chega falando: por que esse alvoroço? A menina não está morta, mas ela dorme. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, Jesus chega em um lugar onde a pessoa já tinha morrido. Aleluia. Aí ele pega e fala: não, ela não está morta, ela está dormindo. Aleluias. Ele já tinha falado para Jairo: Jairo, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluias. Porque, irmão, se você tiver fé, você vai ter a ousadia de chamar à existência coisas que não existiam. Você vai ter a ousadia de liberar palavras em ambientes aonde está sendo destruído. Aleluias. Aqui tinha uma casa que estava com um defunto que ia fazer um velório, mas Jesus chegou naquela casa e a palavra de Jesus foi: aqui não tem morte, aqui só tem uma menina dormindo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E isso era que Jesus cobrava dos discípulos: eu vou para o Pai, mas vocês precisam fazer o que eu faço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou voltar para o meu Pai, mas vocês podem fazer obras mais poderosas do que eu. A graça de Deus, irmãos, na nossa vida. Aleluia. Se você tiver fé, você pode chegar numa casa aonde o diabo está deitando, enrolando e bagunçando, e você pode liberar palavras de vida naquele lugar. Que Deus é capaz de transformar aquele lugar, que Deus é capaz de curar, que Deus é capaz de libertar, e vai acontecer conforme a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você tiver fé, você tem poder e autoridade no nome de Jesus para mandar a tristeza embora do ambiente, para mandar a tristeza embora da vida de alguém, para mandar a depressão embora da vida de alguém, para mandar o câncer, a AIDS embora da vida de alguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Grande Deus, aleluia. Aleluia. Ei, o texto diz que Jesus ele está chegando na porta da cidade de Naim, e a viúva de Naim está saindo para enterrar o seu filho. Aí está saindo um cortejo e uma grande multidão que seguia o cortejo, e pessoas chorando, e pessoas pranteando por causa da morte do menino, e aquela mãe destruída, aquela mãe sem expectativa, sem esperança. Mas aí o texto diz que Jesus estava vindo com
uma grande multidão e encontrou aquele cortejo. Dentro da cultura hebraica, irmão, se você encontrasse com um cortejo, você era obrigado a seguir o cortejo e ir até o lugar do sepultamento. Mas o texto diz que Jesus, ele fez o quê? Foi até a mãe do menino e falou assim: mulher, para de chorar. Aleluias. Aí Jesus vai até o caixão e toca no menino ali e fala: menino, a ti eu te digo, levanta. Aleluia. E o menino se levantou. Glória Aleluia. a Deus. E ele trouxe de volta aquele filho que era toda a esperança daquela mulher. Aleluias. Porque o texto está dizendo que ela já era viúva, então ela já tinha passado por esse processo, enterrando o seu marido. Então ela já tinha sofrido aquela dor, mas naquele dia ela estava indo com o cortejo para enterrar o seu filho. Mas só que quem encontrou aquele cortejo tinha poder para ressuscitar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus parou o velório e a morte foi frustrada naquele dia, irmãos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O velório foi cancelado, o enterro foi cancelado, o menino ressuscitou e aquela mulher voltou alegre para casa, porque ela encontrou com o Filho de Deus. Aleluia, que chegou no caixão em que estava o único filho dela, a esperança dela, e falou para aquele menino: levanta. E o menino se levantou. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui e você já está com o seu sonho morrendo. Talvez você entrou aqui e já está com a sua esperança morrendo. Ei, irmãos, talvez você entrou aqui, já perdeu a esperança na promessa, já perdeu a esperança de que alguma coisa vai acontecer que Deus prometeu na tua vida. Mas eu vim aqui falar para você que o Filho de Deus está nesse lugar, e aquilo que você achou que está morto, Deus fala na minha boca para você hoje: não está morto, porque eu sou aquele que ressuscita o sonho, eu sou aquele que ressuscito aquilo que estava morto na tua vida, na tua casa, na tua família. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Quem está aqui, irmãos, no nosso meio, não é filho de homem para que minta, nem homem para que se arrependa. É o Deus Todo-Poderoso. Contra a igreja de Jesus não vale encantamento e nem adivinhação. Satanás vai ter que partir em retirada, porque aquele que está com nós é maior do que aquele que está lá fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui não vale sangue de galinha preta. Pode colocar o teu nome no cemitério, pode fazer trabalho em caveira e enterrar lá, mas você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Na tua casa não vai ter morte, na tua casa não vai ter velório, na tua casa o barulho vai ser de alegria, na tua casa o barulho vai ser de culto, de ação de graça. Aleluia. Santo Deus poderoso, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus que é glória a Deus. Santo, santo é o seu nome. Aleluia. Eu vou caminhar para me encerrar, queridos. Ei, João capítulo de número 11. O texto diz que Jesus chega ali na aldeia, aonde Marta e Maria estavam. Mas Jesus, ele não entra na aldeia, e ele pega e fala
para Marta e chamar Maria. Aleluia, Deus. Então ela vem se encontrar com Jesus. Na casa de Maria estava tendo o quê? Choro. Estava tendo o quê? Tristeza. Aleluias. Mas só que Jesus chegou lá depois de 4 dias em que Lázaro já estava morto e enterrado. Aí ela vem, quando ela chega aonde Jesus estava, ela cai aos seus pés, prostra e chora e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus pergunta para ela aonde ele está. Deus, aleluia. Deus que é. Aí eles pegam e levam Jesus até o lugar do sepulcro. Chega lá, diz que tinha uma pedra muito grande na porta do sepulcro. Aí Jesus fala: tira a pedra. Aí ela pega e fala para Jesus: já faz 4 dias, ele já deve estar cheirando mal. Aí Jesus fala: mulher, eu não te disse que se tu crês, verás a glória de Deus. Aleluia. Aí ela tirou a pedra. Aí Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Aleluia, Deus. Aleluia. O texto diz, irmãos, que ele saiu todo envolto, com as mãos, os pés amarrados. Aí Jesus libera uma palavra e fala: soltai, desatai. Aí todos aqueles linhos, aqueles panos que estava amarrado nele, envolto nele, se soltaram. Ele já estava vivo, mas só que ele estava amarrado, ele estava envolto. Mas foi Jesus que liberou a palavra e disse: soltar ele. Glória a Deus. Aleluias. Eu não sei o que está te prendendo. Eu não sei o que está te amarrando. Eu não sei o que está te paralisando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Toda obra do inferno contra a tua vida, que veio para te paralisar, que veio para paralisar os projetos de Deus na tua casa, que veio para paralisar aquilo que Deus prometeu na tua casa, está caindo por terra hoje, pelo poder do nome de Jesus. Aquilo que Deus falou na tua vida vai começar a acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer, porque Deus não é o homem, irmãos, que promete e volta atrás. Deus, ele promete e cumpre. Deus, ele promete e cumpre. Deus, ele promete que vai fazer e ele vai fazer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o tempo pode estar totalmente, você olha e diz: não tem nada a ver, não vai acontecer. As condições parecem não contribuir para aquilo que Deus falou que vai fazer, mas é dentro das condições totalmente desfavoráveis diante dos teus olhos que Deus vai fazer o milagre. Quando você olhar para a situação e falar assim: ah, não tem mais jeito, não vai acontecer, é o momento que Deus vai fazer, o nome dele vai ser glorificado, e você vai ter um novo cântico, e Deus vai colocar um testemunho de vitória na tua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não depende das circunstâncias, irmãos. Deus não depende se a economia está boa. Deus não depende se está tudo bem na tua casa, se está tudo bem na tua família. Para ele fazer milagre, não precisa as coisas estar bem, pelo contrário, Deus adora se manifestar
manifestar é quando está tudo desfavorável mesmo. É para o nome dele ser glorificado. É porque se tiver tudo bem, aí não vai ser milagre. Você pode achar que foi alguma coisa da terra, mas não vai ser coisa da terra que vai fazer. O que Deus tem para fazer, o que Ele falou que vai fazer, vai acontecer no tempo dele. É, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o seu nome. Aleluias. O mensageiro foi lá atrás de Jesus quando Lázaro estava enfermo, mas Jesus não foi lá, porque Jesus ele foi no tempo certo, porque ele mesmo disse: isso é para que o Pai seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Talvez vai precisar ir para o hospital. Aí o médico vai falar assim, ó, não tem mais jeito. Aí é que Deus vai pegar e vai confundir a cabeça do médico, porque os exames vai constatar tudo de ruim. Vai falar, não tem mais recurso para a medicina. Aí é o momento que Deus vai chegar e vai curar. Aleluia. Talvez vai precisar ir para a cadeia. Jesus, aleluia. Aí vai sofrer um pouquinho lá dentro, mas é o momento que vai se encontrar com o grandão da Galileia lá no presídio. Aleluia, louvado seja Deus, porque Deus adora se manifestar. Quando você vai olhar e vai falar assim, não tem mais jeito, acabou, não precisava chegar a esse ponto, mas é nesses momentos que Deus vai se manifestar, é nesses momentos que Deus ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Ei, eu vou encerrar isso. Jesus chegou ali, estava um alvoroço, uma agitação. E fala, a menina não está morta, ela só está dormindo. Aí o versículo 40 diz assim, ó, e riam-se dele. Aleluia. É porque quem anda com Deus, ele vai ver coisa que quem não anda com Deus não vê. Aleluia. Você vai fazer coisas que quem não está no mesmo nível não vai entender. Você vai liberar a palavra em lugar que as pessoas não vão entender, só vai entender depois. Depois que Deus fazer o milagre, depois que você liberar a palavra, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, falou no seu coração. Pode falar que eu assino embaixo, pode fazer que eu estou no negócio. Aleluia. Eles riam de Jesus. Aí Jesus falou para eles, sai para fora. Só o pai da menina e a mãe da menina entrou, Pedro, Tiago e João. Aí Jesus libera a palavra. Menina, levanta. Aleluia. E ela se levantou e Jesus falou, dá comida para ela. Aleluia. Aqueles que não acreditaram tiveram que ouvir lá do lado de fora o milagre. Aleluia. Aleluia. Vai ter gente que não vai acreditar no começo, mas quando a tua vitória chegar, eles vão ser mensageiros. Glória a Deus. Eles vão contar o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa. Aleluia. Isso é profético, irmãos, que eu estou falando aqui. Aleluia. Fique com essa palavra.